A minha amiga Cláudia, ela coloca: como superar a dor de alguém que tem como algoz aquele que deveria amar e proteger? Opa, isso daí é uma pergunta tremenda, Cláudia, e obrigado pela sua pergunta. Vou repetir aqui: como superar a dor de alguém que tem como algoz aquele que deveria amar e proteger? Minha amiga, numa fase inicial, sobretudo quando a subjetividade dessa pessoa está tão vinculada ainda à mãe, acaba que a sua própria autoestima e concepção de eu estão totalmente alienadas ao olhar dessa mãe sobre ela. Portanto, as depreciações dessa mãe, elas são quase que inevitavelmente reagidas com mágoa e com ressentimento. Mas o caminho, né, para a pessoa superar a dor de alguém provocada por alguém que deveria amar e proteger, é essa pessoa desenvolver uma saudável emancipação psicológica dessa mãe. Inclusive é isso que eu trabalho muito no consultório. Chegou a hora de você desenvolver uma concepção saudável sobre si. E isso precisa ser desenvolvido pelo modo como você experimenta a vida, medindo a própria consequência das coisas sobre você. E as consequências e os efeitos das decisões que você toma irão atestar a legitimidade ou não das suas decisões. Mas isso já não será mais corroborado pela opinião ou pela concepção do que essa pessoa adoecida na qualidade de mãe ache ou deixe de achar sobre você. Porque, meus amigos, diga-se de passagem, quando a mãe é saudável, os conselhos valem ouro de mãe. Tá? Conselho de mãe saudável é quase um oráculo. Tá? É quase um oráculo. Agora, conselho de mãe narcisista, a mãe narcisista quer se passar de oráculo, mas a experiência daquela convivência e daquele tipo de vida expressa, para além de qualquer margem de dúvida, de que a finalidade daquela mãe não é aconselhar para o bem, é manipular o comportamento daquele filho para a realização de um propósito que seja de interesse dela. Nada no que concerne da individuação e da realização do filho é interessante para ela. Só é interessante para ela quando aquele filho esteja atendendo às coisas do modo dela, no tempo dela e da forma dela. E aí nós temos um problema. Agora, o modo como o filho vai, com o passar do tempo, superar isso é quando ele elaborar uma saudável distinção entre eu e não eu. Porque a grande verdade, Cláudia, é que será impossível para um filho elaborar uma mãe tão tóxica, né, dessa forma, se ele lidar com as suas memórias pela via da auto-vitimização, da pena de si mesmo. E se ele deixar contagiar a sua própria perspectiva como alguém que vai justificando todas as suas desgraças por causa da mãe que teve. E aí ele não vai perceber, mas ele vai começar a delegar um poder que na verdade essa mãe nunca teve. Mas ele vai tornar essa mãe excessivamente mais importante do que ela deveria ser, porque é como se ele tivesse absorvido a mesma dinâmica do olhar que adoeceu essa mãe.
Porque eu estou bem certo, minha amiga, que o que adoece essas mães e essas pessoas que se tornam narcisistas e autorreferenciadas na sua própria dor e nas suas próprias importâncias, onde o seu sofrimento é sempre o maior, a sua dor é sempre a maior e ela nunca consegue desenvolver a empatia de se colocar no lugar do outro, muito menos até dos filhos, é porque essas pessoas lidaram pela ótica da autovitimização. Da autovitimização, penas de si mesmo, amargura por quem tanto fez sofrer. A grande verdade é que a gente sofre até o dia que a gente se conscientiza de que nós temos liberdade. A gente sofre debaixo do teto de uma pessoa, mas quando a gente se conscientiza que nós temos liberdade, nós podemos escrever a nossa própria história. É por isso que quando eu estou com essas pessoas, eu procuro conscientizá-las do seu próprio potencial, para que elas não sucumbam na autovitimização, se sentindo as piores tragédias da vida e culpando a mãe por todas as desgraças, digam-se de passagem, desgraças que são até naturais do dia a dia, mas que parece que aquela pessoa achou o álibi perfeito para então atribuir que todos os seus fracassos não é por causa do erro dela, mas é por causa da mãe que ela teve, e aí com esse tipo de leitura a própria pessoa passa a se auto-boicotar, colocando a mãe como sendo a responsável da vida dela não alavancar. E aí nós temos um problema, porque esse tipo de pessoa, se lidar com a memória do passado, com essa perspectiva, ela vai ser uma potencial reprodutora daquilo que a mãe dela fez com ela o dia que ela se tornar mãe, ou o dia em que ela entrar no contexto familiar. Né? Portanto, para superar a dor de alguém que viveu como algoz, quando na verdade deveria proteger e amar, pelo incrível que pareça, é perdoando, é se emancipando na medida do possível, perdoando, entendendo que aquilo é a enfermidade e a limitação da outra pessoa, e o que ela fez enquanto você dependia e precisava, mas agora que você não depende, não precisa mais, você dará conta de tocar a sua própria vida, e dali para frente você vai construir o seu próprio panorama com os seus próprios erros e com os seus próprios acertos, sem endereçar a culpa disso a ninguém. E há de ser que isso lhe será benefício, e só assim a gente cria uma saudável emancipação psicológica dos algozes do nosso passado. Porque o grande perigo nesse labirinto que se forma, dessas relações adoecidas entre mães e filhos, é a pessoa, na qualidade de filho, desenvolver o álibi perfeito. Né? Assim como muito religioso acha que tudo é culpa do diabo, desse momento em diante esses filhos passam a achar que tudo é culpa dessa mãe. E eles passam a não ter perícia e sensibilidade para enxergarem os seus próprios defeitos, para enxergarem aquilo que precisaria ser identificado dentro de si para ele melhorar. Mas ele então passa a justificar que, mas isso eu fiz porque também eu tive uma mãe assim. Isso eu fiz porque vocês não sabem o que eu passei na vida. Boa parte dos abusadores, eles têm esse tipo de discurso, né? O álibi deles é sempre um abuso que eles sofreram no passado. Portanto, minha amiga, pelo incrível que pareça, superar a dor de um abuso de alguém que deveria amar e proteger é perdoando e não se auto-vitimando. Porque se você entrar pelas portas da amargura e da auto-vitimização, você vai se boicotar pelo resto da vida, sua mãe vai virar uma assombração, mesmo que ela morra, e você será um forte pretendente a reproduzir o que você mais protestava com a sua mãe na vida dos seus filhos. Então isso é muito bom para se pensar, sem sombra de dúvida.